pessoal. Ok. Certo, 14. Falta só mais um aluno. São 15. Meus queridos e queridas, bom dia a todos e a todas. Vou fazer um mero recall daquilo que a gente estava trabalhando há pouco. Nós migramos da plataforma do AVA para agora a plataforma do YouTube. Vamos dar, portanto, seguimento e continuidade à nossa videoaula, tá bom? Nesse sentido, pessoal, peço-lhes para ler comigo o artigo 312, subsequentemente o 318 e o 319 do CPC. Mas antes de mais nada, vamos recapitular alguns aspectos capilares do CPC. Fizemos a distinção ainda há pouco entre direito material e direito processual. Pontuamos o que é lide, processo e procedimentos. Subsequentemente, falamos de como há a formação do processo. E, via reflexo dela consequente, falamos como é que surge a relação jurídica processual. E aí sim, falamos da citação. E indicamos categoricamente que a citação ela tem que ser válida. E a citação válida, pessoal, ela está dentro do processo de conhecimento, como processo de execução, e também na tutela de jurisdição voluntária. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos ler, portanto, o artigo 312 novamente, e aí em seguida o artigo 318 e 319 do CPC. Por favor, peço-lhes para que acessem comigo os artigos 312, 18 e 19. Bem, pessoal, aqui no CPC, o 312 vai tratar da formação da relação jurídica processual. Só um instante. Bem, meus queridos, o 312 diz o seguinte: considera-se proposta a ação quando da petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Então, quem forma o processo, pessoal, é a parte autora. A parte autora, mediante o protocolo da petição exordial, da peça vestibular, da petição inicial, a formação do processo. Veja que é o protocolo. Há, portanto, um ato, né, no que tange ao serviço judiciário. Tá? Existe, portanto, uma iniciativa da parte para que haja formação do processo. Vimos ainda há pouco no artigo 2º que o processo inicia-se por iniciativa das partes. As partes, elas provocam a tutela jurisdicional. Subsequentemente, vamos ler o artigo 318 e fala que o procedimento comum é o procedimento, pessoal, de análise de cognicidade, ou seja, análise meritocrática, se há ou não direito de uma das partes. O 318 traz a seguinte redação. Repito, artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário, deixa código ou da lei. Há, portanto, pessoal, a tutela jurisdicional de execução e também, pessoal, a jurisdição voluntária. No 319 fala da petição inicial no que tange ao pedido. Olha só, pessoal. A petição inicial indicará o juiz a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência da união estável, etc. E vem no inciso 4 o pedido com suas especificações. Feito a análise do 319, inciso 4, vamos para o artigo 322. 312, 318, 319, 322. O 322 diz o seguinte: o pedido deve ser certo. Pessoal, vamos fazer aqui uma relação bem clara. A petição inicial, ela vem, pessoal, com a exposição da narrativa dos fatos, depois ela vem com o fundamento de direito e, por fim, vem com o pedido. A contestação, pessoal, ela vem com a exposição dos fatos, vem também com o fundamento de direito e vem com pedidos. A sentença, pessoal, ela vai trazer uma relação de espelho, né? Uma relação de sincronicidade, onde vai apresentar o relatório, ou seja, toda a disposição factual do processo, que não necessariamente seja a óptica, a visão por parte de um ou outrem. Subsequentemente, pessoal, nós teremos ali os fundamentos de direito, os fundamentos jurídicos, que é a análise jurídica por parte do magistrado. Subsequentemente, pessoal, teremos o dispositivo, que é aonde vem a chancela, a decisão do juiz.
Assim sendo, pessoal, nós podemos observar que existe a tese, que é a petição inicial, existe a antítese, que é a contestação, e existe, por fim, pessoal, a síntese, que é a sentença. Então, nós temos a inicial, que é a petição inicial, que é, portanto, a tese. Nós temos aí, pessoal, a contradita, que estabelece o contraditório da relação processual, que é feito pela contestação, e aí vai consagrar a antítese. E, por fim, nós temos a síntese, que é o fenômeno conclusivo processual. Veja, pessoal, que a síntese é a sentença. E a sentença vai apresentar o relatório. Não é a expressão de fato do autor, não é a expressão de fato do réu. É a compreensão por parte do juiz de todo o aspecto probatório e factual consagrado no processo. Evidentemente, pessoal, o juiz não é um investigador alheio à realidade processual, porque ele tem que julgar de forma dentro da relação jurídica formada entre as partes. Não podemos ter um julgamento ultra petita, extra petita, nem muito menos infra petita. Temos que ter um julgamento com base no triângulo processual formado. E dentro desse triângulo processual formado, existe um diálogo entre os instrumentos que o informam. Assim sendo, de forma correlata e dela consequente, a decisão de sentença, pessoal, ela sintetiza toda a realidade factual do processo, sintetiza-se também a óptica do poder judiciário quanto direito ali invocado. E, por fim, pessoal, tem um elemento dispositivo que chancela a decisão por parte do magistrado. Assim sendo, e com dele consequência, vamos aqui voltar para o início do CPC e vamos, pessoal, nesse sentido, olhar o artigo 11 do CPC. Eu vou colocar aqui, pessoal, no chat esses artigos para a gente poder memorizar da melhor forma. Nós identificamos os artigos 312, 318, 319. Subsequentemente, estamos no artigo 11 do CPC. Tá ok? Vamos agora, pessoal, pontualmente ao artigo 11 do CPC. O que diz o artigo 11 do CPC? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as decisões sob pena de nulidade. Então, veja, toda decisão judicial, toda decisão, portanto, emanada por parte do Estado juiz, tem que ser fundamentada. E o que é, portanto, pessoal, a base de ser uma decisão fundamentada? A decisão fundamentada, pessoal, ela parte pelo princípio lógico, que é um princípio que tangencia a ideia de uma decisão judicial racional, a uma ratione, a um pressuposto básico lógico para a decisão judicial. A decisão ela não pode ser um delavi, não pode vir de uma emanação, de uma eloquência puramente pessoal, íntima. Tem que trazer uma realidade factual, uma realidade experimentada, portanto, pelas partes. E assim sendo, pessoal, ela não pode ter uma eloquência circunstanciada unicamente pela emoção. Nada impede, como ser humano que o magistrado, que a decisão ela tenha uma dimensão emocional, mas ela não pode ser a tônica da decisão. Ela não pode ser uma tônica da decisão, de tal maneira que o juiz decida pela emoção. Na verdade, ele decide pela razão. Jus et as boni et aec. Direito é a arte do bom e do equitativo. Preceitos que tem no direito. Honesto vivere, sum quic tribuere, nem laedere. E por via reflexa dela consequente, pessoal, esse julgamento fundamentado, ele segue um princípio universal que nós encontramos na obra de Humberto Teodoro Júnior, que é o princípio lógico. Pelo princípio lógico, significa dizer que a decisão judicial ela tem que ser racional, ela tem que participar, portanto, de pressupostos básicos, ontológicos, que vão instruir toda a formação angularizada do processo. É esse que é o ponto modal crivo, portanto, que vai fundamentar a tônica do processo. Pessoal, dando seguimento nessa nossa trajetória, que é o conhecimento que é ilimitado, vamos aqui seguir nosso horizonte. Bem, pessoal, dentro desse contexto, vamos ler o artigo 1º do CPC. Vou colocar aqui no chat, artigo 1º do CPC. Vamos para o artigo 1º do CPC. Estou vendo aqui que o pessoal está vendo, inclusive, público externo aqui, né? Nós temos 19. Então, vamos dar aqui seguimento aqui à nossa aula. Pessoal, o artigo 1º do CPC diz o seguinte:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, significa dizer pontualmente que existe uma série de normas de índole instrumental, existe uma série de normas de índole processual que estão edificadas na Carta Magna. Nós estamos falando aqui, pessoal, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e uma série outras de princípios norteadores que vão trazer a tônica da relação processual. Assim sendo, pessoal, eu lhes peço categoricamente que vamos ler em conjunto o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Repito, vamos ler o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Vamos aqui pontuar e vamos ler o dispositivo em comento. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição, da Carta Magna Brasileira. Bem, pessoal, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. E aí temos que ter em mente que existe, portanto, nessa temática o devido processo legal, o due process of law. E aí vimos que dentro desse contexto existe o contraditório diferido. O contraditório diferido, pessoal, é amplamente tutelado, observado pelos tribunais e também, pessoal, é óptica de considerações maiores, inclusive de respeito, inclusive de entender que há uma compatibilidade com a Constituição, não entendendo que o contraditório diferido, este previsto no artigo 9º do CPC, há qualquer incompatibilidade com a própria sistemática de normas instrumentais da Constituição. Vimos ainda há pouco, na nossa aula, em outro campo, né, nós entramos no sistema AVA, vimos ainda há pouco, que o artigo 9 vai tratar, por exemplo, da tutela provisória de urgência. E aí vai consagrar como uma forma, pessoal, de concessão, passivo de concessão, sem que haja, pessoal, o contraditório formado. O contraditório é feito a posteriori, à frente. Vimos o exemplo da pessoa que está numa situação que necessita de um procedimento cirúrgico. Essa pessoa que necessita de um procedimento cirúrgico, ela não pode ficar, pessoal, aguardando a resposta da outra parte para que pontualmente ela tenha a tutela jurisdicional efetiva a resguardar, a tutelar, a preservar o seu direito. Não há nenhum sentido lógico para isso. Imaginemos também, pessoal, um indivíduo que vai precisar se rematricular numa instituição de ensino. Vamos supor pontualmente que haja uma falha por parte de um determinado setor. Ele não vai ficar desprestigiado da educação. Então, existem outras e várias outras formas, dependendo categoricamente do acervo probatório. Depende essencialmente, pessoal, não do argumento, mas do elemento probatório, da dilação probatória. Tudo bem? Então, veja, se você traz elementos bem claros dos direitos, uma probabilidade inesgotável de que, se não houver a concessão da tutela, pode tornar, pessoal, irreparável a lesão, evidentemente, pessoal, preenchendo os requisitos que vão fundamentar, portanto, a concessão, é claro, é translúcido que o juiz pode muito bem, lógico, com uma decisão fundamentada, conceder a tutela objetiva. Bem, pessoal, feito tais expoentes, feitas as análises, nós vamos adentrar pontualmente em alguns princípios. E aí eu gostaria de começar com vocês com o princípio da legalidade. Tá? Em sala de aula nós trabalhamos pontualmente os princípios universais. Tá? Eu vou deixar o princípio político em outro momento para a gente trabalhar e vou focar no primeiro princípio universal, que inclusive está dentro do rol de princípios citado por Humberto Teodoro Júnior, que é o princípio da legalidade. E aí, pessoal, eu peço pontualmente para você consultar o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Peço-lhes para consultar o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Pessoal, lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição,
ele vai tratar pontualmente, pessoal, do princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, pessoal, no artigo 15, inciso 2, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Vou repetir. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. A lei, portanto, é uma tônica. É uma tônica essencial das relações humanas. Faz dizer-nos categoricamente que aquele legislador, que é o Estado legislador, ao criar a lei, significa dizer que ele vai apresentar para toda a sociedade direitos e deveres. Assim sendo, pessoal, no âmbito das relações jurídicas, a criação, a modificação, a conservação e a extinção de direitos e deveres está fulcrada, baseada no critério de legalidade. Está alimentada no critério de legalidade. Significa dizer, pessoal, que da mesma maneira em que o Estado impõe que as partes estabeleçam suas relações jurídicas com base na tônica, com base na essencialidade do princípio da legalidade, há uma mão inversa, que significa dizer que o Estado atuará em toda a sua atmosfera, em toda a sua prerrogativa de ser Estado, com base no crivo da legalidade. Não vamos esquecer que nosso Estado é uma república democrática. Agora, essa república democrática, ela está insurgida dentro do critério do Estado de Direito. É por isso que o artigo 1º caput da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Esse de direito que tem um epicentro de um princípio de ordem liberal, consagra, portanto, uma vertente, um pensamento de Estado liberal, diz categoricamente que não pode haver, portanto, direitos e deveres impostos por parte do Estado sem que haja, pessoal, um respaldo legal. Essa legalidade, no que tange pontualmente ao Estado, é muito percebida no artigo 37 caput, repito, artigo 37 caput. No artigo 37 caput, pessoal, da tua Constituição, fica claro que existe a legalidade administrativa. E aí vem uma distinção bem clara em legalidade em sentido amplo e legalidade em sentido estrito. E a legalidade em sentido estrito, essa legalidade das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, não trata as relações jurídicas, pessoal, horizontalizadas. Então, quando a pessoa vai estabelecer um contrato de compra e venda, a legalidade ela está no sentido, peço venha, nos contratos que envolvem as pessoas, a legalidade em sentido amplo. Então, pessoal, no âmbito do direito privado, a legalidade em sentido amplo. Tanto é que existe a possibilidade de aperfeiçoarmos contratos atípicos. E aí nos remete à leitura do artigo 421 e 425 do Código Civil. Eu peço-lhes venham. A legalidade na relação jurídica e índole horizontalidade ela é no sentido amplo. Significa dizer que as partes elas podem praticar todo e qualquer ato, desde que não seja antijurídico, condenatório aos bons costumes, vir a violar a segurança nacional. Coloco aqui no quadro, aqui no chat, artigo 421 e 425 do Código Civil. O 421, pessoal, antes da Lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que veio como origem da MP 881 de 2019, dizia o seguinte: a liberdade de contratar, redação antiga, tá? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Não havia o parágrafo único anteriormente. Atualmente a redação é outra. Ela fala da liberdade contratual. Será exercida em razão da função social do contrato. E há a inclusão de um parágrafo único. No 425, pessoal, aí ela fala aquilo que eu estava dizendo para vocês. Há a possibilidade, inclusive, das partes estabelecerem contratos atípicos. Contratos esses que sequer, pessoal, tem previsão legal. Um exemplo bem clássico disso é o cartão de crédito. O cartão de crédito, pessoal, é um contrato atípico, que tem uma série de prerrogativas contratuais e que vão criar obrigações e direitos reciprocamente considerados. Na mesma toada, no mundo do mercado financeiro, existe uma outra série de contratos atípicos. Então, tais contratos, pessoal, eles estão previstos numa literatura própria do Código Civil. Não existe uma tipificação clara, por exemplo, como compra e venda, doação, permuta. Não existe, portanto, nesse sentido, pessoal, uma previsão clara na literatura jurídica desse tipo de contrato. Aliás, há um pressuposto básico para que haja manifestação de vontade das partes. Nesse sentido, nós buscamos essa referência no artigo 104.
104 do Código Civil. Lá no artigo 104 do Código Civil, pessoal, nós buscamos as referências dos requisitos de validade para todo e qualquer negócio jurídico. E quais são esses requisitos de validade para todo e qualquer negócio jurídico? Primeiro, pessoal, agente capaz. Objeto lícito possível, determinado ou determinável. Forma prescrita ou no defesa em lei. Assim sendo, pessoal, o cara sendo capaz. O objeto sendo lícito, possível, determinado ou determinável. Forma prescrita no defesa em lei. Há a concretude para estabelecer negócios jurídicos. Agora veja, lhe carece de uma expressão que é manifestação de vontade, que você vai encontrar na tipologia do Código Civil, os artigos 116, 421 e 425 do Código Civil brasileiro. E também em outros momentos você vai encontrar a manifestação de vontade. Só que essa manifestação de vontade, mesmo estando expressamente prevista no artigo 104, ela é sim um requisito de validade, pessoal. Olha, se a liberdade contratual existe, é porque consagra a autonomia privada, uma evolução clara da autonomia da vontade. Então veja, a manifestação de vontade, ela tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé. Repito, essa manifestação de vontade tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé. Então, feito isso, nós temos o quê? A emanação da vontade humana para aperfeiçoar uma série de negócios jurídicos. Agora veja, pessoal, no que tange pontualmente a legalidade, significa dizer que o magistrado, isso na óptica do CPC, significa que o magistrado, ele atuará, pessoal, em adstrita consonância aos imperativos da lei. Ele não pode, portanto, fazer do processo a sua arte pessoal, mas tem que buscar a arte da lei. Essa técnica legal, ela tem que ser adstritamente em consonância a um conjunto de normas que vão instituir toda a sua condução na sua labuta diária como juiz, que é o processo. E o processo tem definição e regras próprias definidas no Código de Processo Civil Brasileiro, que é a Lei 13.105 de 2015. Então o processo ele tem um início, e um meio e um fim. Assim sendo, pessoal, o início da formação do processo está no artigo 312. Subsequentemente, nós temos a formação da relação jurídica processual, que é através da citação válida, artigo 318 e 218 e 240. E por fim, pessoal, nós temos uma decisão de sentença. Temos nos artigos 485 e 487 do CPC. Vou repetir. O processo inicia-se, portanto, pela formação, 312. Tem que haver o contraditório. Para isso tem que ter a citação válida. 318, 218 e 240. E por fim, pessoal, tem que haver o quê? A decisão judicial de sentença. 485, 487 do CPC. Assim sendo, pessoal, vamos aqui buscar nosso vadimeco e ler os últimos dispositivos que estão faltando na nossa fala. Tudo bem? Vou colocar aqui no quadro, aqui no chat. Então, artigos 312, artigo 218, 240, 485 e 487 do CPC. Beleza, pessoal? Vamos aqui. Você vai encontrar que a extinção do processo vai ter como pressuposto básico resolver o mérito ou não resolver o mérito. Tanto é que o 486 tem como dispositivo que, se não há resolução de mérito, é dado oportunidade novamente de ser formado o processo. Vamos aqui então, artigo 485 e em seguida o artigo 487. Pessoal, o 485 fala da extinção da relação jurídica processual sem a resolução do mérito. Vamos aqui. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Eu vou ler só os três primeiros, tá? O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. E 3, por não promover os atos e as diligências que ele cobrir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Já o 487 fala da extinção do processo com resolução do mérito. Vamos aqui?
487. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, e aí, se o terceiro, homologar. Aí vem 3 alíneas. Pessoal, a decisão do artigo 485, pela clássica percepção do Código de Processo Civil de 39, é chamada de sentença terminativa. Já a do artigo 487 é chamada de sentença de mérito. Muitos autores criticam essa utilização dessa terminologia, mas a nova geração de processualistas usa amplamente. Tá? Eu tiro vários juristas, inclusive Humberto Teodoro Júnior, né, na vanguarda clássica, utiliza a expressão sentença terminativa e sentença de mérito. Então não é um clichê de um professor utilizar essa expressão, pessoal. Então, o artigo 485, ele traz categoricamente uma sentença terminativa. Toda sentença terminativa, pessoal, ela não resolve o mérito. E dar uma oportunidade das partes irem novamente protocolar uma petição judicial, evidentemente, observando a necessidade das correções apontadas pelo magistrado. Isso, de fato, se não recorrer. Pessoal, nesse sentido, vamos ler aqui a parte do 486. O 486 do CPC, colocando aqui, artigo 486 do CPC, ele traz a seguinte informação. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação. E aí vai dizer quantas vezes ela pode propor essa ação novamente. Está no parágrafo 3º do 486. Se o autor de causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Então veja, pessoal, a sistemática lhe resguarda 3 mais novas oportunidades, bem claras, né? Ou seja, ele tem chances processuais de novamente provocar a tutela jurisdicional brasileira. Tudo bem? Pessoal, mas vamos entender, portanto, quais são os pronunciamentos por parte do juiz. Vimos que há a sentença que pode extinguir o processo, pode não, extingue o processo sem resolução de mérito e com resolução de mérito. Mas existem outros pronunciamentos do juiz, que não são somente a sentença. Existe o despacho, a decisão interlocutória e também existe o que, gente? A sentença, como eu já havia dito para vocês. Lembrando que a sentença é o pronunciamento do juiz que extingue o processo. Com resolução de mérito, ou seja, a tutela é satisfativa do direito, e não resolvendo o mérito, que é chamado de sentença terminativa. Vamos aqui agora, pessoal, para o artigo 203 do CPC. Vou colocar aqui para vocês, artigo 203 do CPC. O parágrafo 1º do 203, ele fala da sentença. O parágrafo 2º fala da decisão interlocutória. E o parágrafo 3º, pessoal, fala do despacho, tá? Vamos aqui, deixando aqui marcado bonitinho. E vamos aqui para o 203 do CPC. Pessoal, fazendo aqui a nossa enquete normal, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? A turma aí, vamos lá. Começar pelo nome do meu pai, Pedro. Vai lá, Pedro. Que tu tá ainda aí vivo aí, meu amigo? Falou aí já. Te acalma, Augusto. Augusto, tu gosta de um falatório, né? Tu não muda mesmo. O que tu tá aprontando aí com o pessoal? Esse Augusto é uma figura. Tranquilo, está tudo ok. Tá bom. Vocês estão gostando ou não da aula? Tá perfeito, prof. KKKK, Augusto. É, tu mesmo, Augusto. E Pedro, meu xará. Pedro falou que tava perfeito. Obrigado, Pedro. Tá mais vindo de você com o nome do meu pai, falecido, amado. Augusto, cala a boca. É vocês aí, viu? Vocês se entendem. Aliás, pessoal, eu tenho 2 pais que eu amo muito, né? Tem o meu pai falecido, meu avô, me criou, e meu pai.
Então, assim, quando eu falo meu pai, Pedro, eu falo de duas pessoas que eu amo muito. Bem, 203. Olha o que diz o artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, pessoal, o juiz tem pronunciamentos. No nosso material, nossa apostila, eu fiz as divisões, né? Inclusive, nós temos decisões interlocutórias de mérito, tá? Lembrando que sentença é o passivo de recurso de apelação. Tudo bem? Tá show. Obrigado aí, meu querido. Então, sentença é passivo de recurso de apelação. E a decisão interlocutória, pessoal, ela é passiva de recurso de agravo de instrumento. Tudo bem? Pessoal, o despacho, ele não tem recurso. O despacho, ele nasce com um propósito ontológico de dar impulso oficial ao processo, seja de forma oficial, ex officio, pelo próprio magistrado, ou por intermédio pessoal das partes que envolvem o processo. Tá? Essa prerrogativa da impulso oficial, ela é suscitada, né, ela é dado a sua energia processual pelo despacho. Agora, pessoal, existem determinados despachos, né, a gente conta muito no direito do trabalho, há determinados despachos que têm, inclusive, um comportamento decisório, pleno, tá? Nós temos, portanto, por exemplo, agora um despacho que vai fazer a concessão de um alvará, né? O despacho aí com o alvará. Você encontra muito, inclusive, essas situações pontuais no direito do trabalho, tá? Tudo bem? Bem, vamos aqui ao 203, tá? Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, é bom e importante fazer a correlação agora com o parágrafo primeiro, com o artigo 485 e o artigo 487, tá ok? Olha o que diz o parágrafo primeiro. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento dos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Então, veja, a sentença ela é um ato de expressão da soberania interna do Estado. Nós vimos em sala de aula, com base na literatura constitucionalista, nós citamos, inclusive, doutrinadores nesse sentido, que os atos de soberania interna do Estado, eles se exaurem através da lei, em sendo o Estado do legislador, em sendo ato administrativo, em sendo o Estado executivo, e, por fim, em sendo o Estado juiz, exaure através da sentença. Agora, lembrar, pessoal, que o Estado legislador ele tem duas funções bem claras e típicas. Ele tem a função clara de legislar, que é inovar no sistema jurídico, com base no critério do devido processo legislativo constitucional, e também, pessoal, de fiscalizar as contas públicas do Executivo. Está na literatura da Constituição, nos artigos 70 e 71. Isso aí foi a aula inicial que nós fizemos presencial, falando de toda a estrutura do Estado e tal. Lembrar também que o Estado é formado pelos elementos povo, território e governo soberano. Há outros autores que incluem, por exemplo, Forças Armadas, outros incluem também, pessoal, a tipologia específica da finalidade justiça, enfim, tem várias outras literaturas que criam certo dogmatismo litúrgicos no direito. É desnecessário, até porque nós temos já uma forma bem consagrada nas provas da FGV e também na doutrina majoritária, que os elementos que compõem o Estado é povo, território e governo soberano. Cuidado que existe bastante defensores, né, que o elemento humano é população, mas o termo população faz referência a um aspecto demográfico, quantitativo. O elemento povo é os nacionais. O elemento povo é os nacionais. E a expressão população ela é usada de forma não muito adequada, com todo respeito. Quem sou eu? Sou um mero aprendiz nessa realidade. Então é usado de uma forma não muito elegante para uma amplitude de um conhecimento. Então, eu, considerando, portanto, nessa linha de vertente, o termo correto seria povo, como elemento humano do Estado. Como, inclusive, já foi o gabarito da prova da FGV, daqui a pouco vocês vão fazer, inclusive, a prova da OAB. Então, já identificamos isso como elemento. Então, pessoal, dando seguimento a esse raciocínio, vamos para o parágrafo 2º, a decisão interlocutória. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º do artigo 203. Então, pessoal, são aquelas decisões que elas visam dentro do curso do processo.
e que não visam a extinguir o processo. E cuidado com o entendimento que decisão de mérito ela pode compreender tanto sentença quanto decisão interlocutória. Nós vimos isso em sala de aula e lemos a orientação pertinente. Tudo bem? Despacho, pessoal, vamos aqui, parágrafo 3º. São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou requerimento da parte. A essência do despacho, pessoal, é viabilizar o impulso oficial. Mas existe a possibilidade de despachos, pessoal, com conteúdo decisório, inclusive com comando mandamental externo, extraprocessual, não somente endoprocessual. O impulso oficial é um pronunciamento, o despacho é um pronunciamento endoprocessual para dar continuidade a toda a força mandamental do Estado juiz, para que haja, portanto, a percepção e identificar a quem compete o direito. Mas nós podemos identificar também, pessoal, despachos que têm efeitos extraprocessuais. Por exemplo, a questão do alvará. Tá? Bem, pontualmente nesse sentido, que é comum na esfera trabalhista ser tratado assim. Bem, voltando, portanto, vamos aqui regressar novamente à nossa leitura. Eu queria pontuar uma informação específica com vocês que está no artigo 2º, tudo bem? Depois no artigo 3º, tá? Que é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Vou repetir o artigo 2º e em seguida vamos tratar do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, tá? Que inclusive tem assento constitucional, que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas já a gente vai ler. Pessoal, artigo 2º do Código de Processo Civil Brasileiro. Artigo 2º do CPC. Opa, professor, então o despacho é a base do princípio da inércia? Não, eu não diria que é a base. Tá? Desculpa, eu estava vendo teu nome aqui, tá? Eu estava empolgado, acabei não lendo. Bem, o princípio da inércia, pessoal, significa dizer que, pontualmente, que o juiz ele não vai atrás, portanto, da lide. A lide é que vem até ele. Até mesmo por um critério de isonomia e também um critério de imparcialidade. Agora, efetivamente, pessoal, o processo ele é dado seu impulso oficial. A inércia, portanto, aqui chamada como princípio fundante da tutela jurisdicional, é uma garantia processual que é dada às pessoas que o judiciário ele não vai buscar demandas. Aliás, quem tem que buscar demandas, pessoal, são as partes do Ministério Público. O Ministério Público tem que procurar demanda. Quando vê uma situação de homicídio, ele tem que correr atrás. Né? Então, veja, a demanda processual, né? O princípio da demanda significa pontualmente, na sua última linha de raciocínio, é que o juiz ele não tem que estar correndo atrás de processo. O processo que vem até ele tem o dever de dizer o direito. Tá? Que, inclusive, nós falamos do iura nollit curia, né? Que é a ideia pontual que o Estado diz o direito. Bem, então, para precisar nessa, pessoal, nós não podemos ter em mente que o impulso oficial é assim a sua concretude. Ao contrário, pelo princípio da inércia, o juiz ele fica na situação de stand-by, aguardando o processo vir até ele, a demanda vir até ele, até mesmo para ele julgar de forma justa e correta. Bem, feito isso, vamos aqui ao artigo 2º. O processo começa por inicípio das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Para artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Aqui, pessoal, é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, significa dizer que as partes, pessoal, elas sempre vão buscar a tutela jurisdicional. Agora, pessoal, existe categoricamente a possibilidade das partes elas se acordarem entre elas para que haja uma outra forma de solução de conflito de interesse. Eles podem se valer, pessoal, da justiça arbitral, dos procedimentos que envolvem a arbitragem. Então, não necessariamente, pessoal, tem que haver a tutela judicial como ponto de regra. Agora, evidentemente, pessoal, nós estamos falando de direitos disponíveis de índole patrimonial. Que se nós estivermos falando de direitos que tem uma prerrogativa de ordem pública, são direitos indisponíveis, nós não podemos nos valer da justiça arbitral. A justiça arbitral ela trabalha elementos de ordem patrimonial, uma discussão acerca de um contrato, de um negócio firmado entre as partes, direitos esses que não têm, pessoal, uma natureza de ordem pública, pelo menos de forma imediata, e não obstante a função social do contrato.
Está lá de forma clara e translúcida no artigo 421 do Código Civil. Então, o que nós temos que observar é que a tutela judicial, ela não é a última ratio de solução, tá? Não obstante a prerrogativa do magistrado de solucionar conflito de interesses, pode haver a autocomposição também, pessoal. As partes, elas podem, por si só, estabelecer uma situação de autocomposição, de tal maneira que elas mesmas entram em acordo. E se for o caso de haver uma discussão, que possa ser pela viés jurisdicional ou por meio da arbitragem. Tudo bem? Então, pessoal, nesse sentido, dando seguimento à nossa trajetória, vamos aqui avançar um pouco mais. Eu gostaria que vocês dessem entrada a olhares ao artigo 6º dos juizados da Lei 9.099 de 95. Artigo 6º. Pessoal, eu só não coloquei aqui o 6º, mas é 6º, tá? A bolinha. 6º da Lei 9.099 de 95. Tá ok? Vamos dar uma lida aí pontual nesse dispositivo. Depois eu falo disso aqui. Vamos devagar. Então, 94, 95, 9... Aqui. Pronto. Vamos aqui para o artigo 6º. Isso tudo dentro do critério de legalidade. Pessoal, o artigo 6º diz o seguinte: o juiz adotará em cada caso a adesão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Pessoal, o que significa isso? Pessoal, todo juiz, olha, dentro da matéria princípio da legalidade, tá? O juiz, ele julga, pessoal, com equidade. O juiz não pode julgar fora da equidade. Até porque é um ser humano. Então, ele tem que trazer toda a sua disposição, todo o seu raciocínio com base no crivo da legalidade. Agora, veja, pessoal, julgar por equidade só nos casos especificamente taxados, pessoal, na literatura processual. O juiz, portanto, ele só pode julgar por equidade se tiver expresso, se tiver determinado pela literatura da lei processual. Um dos casos disso, gente, é o juizado especial civil. No plano do juizado especial civil, o juiz pode julgar por equidade. Por equidade. Agora, ele tem que julgar sempre com equidade. Até, por favor, se não julgar com base em equidade, aí acabou. Né? Jus et as boni et aec. Aec, equidade, equilíbrio, igualdade. Então, ele tem que jogar com equidade. Agora, por equidade, ou seja, ele se valer de aspectos introspectivos. Veja que no início da nossa fala eu falei que o juiz ele pode se valer de emoções, mas ele não pode fugir de uma razão jurídica, de uma lógica jurídica. Só que, veja, ele pode trabalhar muitas vezes uma sua percepção única e exclusiva do direito. Ele não pode pegar algo alheio à realidade jurídica. Então, nesse caso em comento, ele está julgando por equidade. Ele está afastando as regras do direito material e, com base na sua experiência, com base na sua percepção, ele julga o processo. É quase que se nos aproximarmos um pouco do sistema do common law, que é o anglo-saxônico. O nosso sistema ele é romano-germânico, é o civil law. Assim sendo, pessoal, nós temos que lembrar também que a equidade ela resguarda uma integração da lei. Vamos aqui pontualmente, marcando aqui, vamos aqui pontualmente para o artigo 4º da LINDB. Artigo 4º da LINDB, que é o Decreto-Lei 4657 de 42. 4657 de 42. Na LINDB, acharam aí? Na LINDB, pessoal, no artigo 4º da LINDB, ele diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. O juiz julgará com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito. Veja que o artigo 4º ele não consagra expressamente a
equidade. Ele não consagra expressamente a equidade. Mas a equidade, ela é consagrada pela doutrina e jurisprudência como um instrumento, como um mecanismo de integração das leis. Aí nós temos que pontuar um ponto essencial. Interpretação hermenêutica é um viés. Integração, pessoal, é um outro setor. No que tange a interpretação, a hermenêutica é buscar o sentido, o real sentido da lei. É você buscar uma série de circunstâncias, uma série de mecanismos que visam a interpretar aquilo que está escrito, aquilo que está positivado. Não há, portanto, uma circunstância de omissão. A lei existe. O Estado legislador, ele é executor, o seu mandamento constitucional, que é criar leis. Então veja, quando há leis e necessita-se de uma melhor interpretação, seja gramatical, analítica, sistemática, não interessa. Aliás, não é o tema de hoje, nós vamos ter um momento disso. Ele vai se valer da hermenêutica, da interpretação. Pessoal, existem várias variantes quanto à expressão hermenêutica, mas existe uma infeliz visão de que a hermenêutica vem do pressuposto de entrar nas entranhas da verdade, entrar nas entranhas de um corpo e buscar a verdade. Na Grécia Antiga, era muitas vezes utilizado, pessoal, de uma forma pagã, né, de uma forma pagã, que pegava o animal, cortava o animal e buscava nos órgãos a análise de como seria a condução de uma batalha. Quem gosta de filmes clássicos, tem um filme Alexandre. Aí mostra uma cena pontual de uma pessoa dita como sacerdote, olhando as entranhas de um animal para verificar a definição de como será essa batalha. Então, aí nesse contexto, fazia-se uma suscitação a Hermes. Fazia uma suscitação a Hermes. E aí vem a ideia de hermenêutica, né? Em contrapartida, pessoal, nós temos um outro setor, que é a integração. Na integração, pessoal, nós não temos a norma. Não existe a norma positivada. Não existe a norma escrita. Então veja, quando não existe a norma escrita, compete ao juiz se valer do que, gente? Da analogia, dos costumes e os princípios gerais de direito. Por que não foi colocada aqui equidade? Pessoal, a equidade, pontualmente, ela só decorre segundo legis, quando a lei assim determina. É o caso do juizado especial. No juizado especial, o juiz tem que julgar por equidade. Porque com equidade o cara tem que julgar, pô. O cara não pode julgar sem um nexo de razão, buscando equilíbrio entre as partes. Ele tem que julgar com equidade, tem que julgar com justiça. Mas por equidade, trabalhando no viés de introspectivo, de experiência pessoal quanto à realidade, só ex vi legis. Assim sendo, pessoal, eu lhes peço a nos acompanhar e ler o artigo 322 do CPC. Artigo 322 do CPC. Artigo 322 do CPC. Eu estou vendo que aqui é mais rápido, né, mais que pelo sistema. Vamos usar essa plataforma agora, viu, gente? Artigo 322 do CPC. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Vamos lá? Pessoal, no 322 ele fala do pedido. Então veja, pessoal. Há uma incumbência por parte do autor quanto ao pedido. A incumbência dele é o seguinte: eu vou julgar com equidade, mas eu preciso saber o que é que deve ser julgado. E aí nós temos que lembrar que a petição inicial é a tese, a contestação é a antítese e a sentença é a síntese. Há, portanto, uma dinâmica dialógica, há um diálogo estabelecido entre autor, réu e, evidentemente, a sentença. Por isso que o pedido deve ser certo. Olha só, artigo 322, o pedido deve ser certo.
Subsequentemente, pessoal, vamos para o artigo 487 do CPC. Artigo 487 do CPC. Vamos lá? Pessoal, veja, diante dessa certeza do pedido, o magistrado ele poderá o quê, gente? Compor e resolver o mérito. Então vamos lá. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então veja, essa certeza do pedido deve ser formulado por quem, gente? Pelo autor. E o magistrado, nessa tônica, deve julgar, gente, com os imperativos da legalidade em adstrita consonância ao pedido formulado. Ele pode acolher ou rejeitar o pedido formulado pelo autor ou em reconvenção. Ok? Dando seguimento, pessoal, artigo 492. Artigo 492. Também do CPC. Olha o que diz. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, pessoal, olha quanto é essencial o princípio da legalidade. Veja que, de um lado, significa dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Subsequentemente, se houver a intervenção estatal dentro de uma relação jurídica processual, o juiz tem que se limitar ao pedido, mas ele tem que ser um pedido certo, formulado pelo autor. Subsequentemente, pessoal, a ideia é a tutela satisfativa, resolvendo o mérito. A ideia essencial é o que, gente? Uma decisão de sentença de mérito. Eu lembro que teve um aluno que me fez uma pergunta em sala se toda decisão de sentença, naturalmente, o objetivo tem que ser resolver o mérito. E aí foi dito, não necessariamente. Porque há sentenças, pessoal, que são terminativas. São sentenças que não há a resolução do mérito. Subsequentemente, pessoal, o artigo 492 do CPC nos consagra categoricamente, pessoal, mais uma realidade quanto à prática da tutela jurisdicional feita pelo Estado juiz, que diz o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Se o pedido é certo, tem que ter o quê? Limitação aos dados, ao crivo do pedido. Eu lembro pontualmente uma situação que já me passou, inclusive recente, antes desse coronavírus, que o magistrado, ele simplesmente, pessoal, em um primeiro momento, ele se prontificou de haver uma concessão de tutela fora da realidade daquilo que foi pedido. E aí foi refutado por mim e foi concedida a tutela. Mas eu questionei por meio de desembargos, e aí houve pontualmente uma correção da lógica do pedido. Se a outra parte não recorreu, foi problema dele. Mas o que importa pontualmente é que ele não pode, pessoal, trazer uma decisão obscura, oculta, alheio da minha realidade. Alheio da minha realidade. Então eu achei por bem dar uma nova chance para ele se pronunciar melhor do que ele estava pedindo. Tá? Não obstante, eu poder ter feito manejado o recurso de apelação. Eu preferi entrar com os embargos, embargo de declaração. Pessoal, ficou tranquilo aí? Beleza? Pessoal, vamos aí fazer as perguntas aí. Pessoal, estão me compreendendo? Faço aí. Quem está entendendo, tá tudo bem? Bote só o ok para mim, para eu saber como é que tá, porque já percorremos 59 minutos e 27 segundos. Há alguém aí para questionar algum ponto? Tá tudo bem? Então, pessoal, pelo silêncio, né? Tô vendo que tem 19 pessoas assistindo, 18 likes, né? Fico feliz, agradeço a 20 pessoas assistindo. Eu agradeço, portanto. Está tudo ok, entendendo. Se tiver algum ponto aí para a gente poder dialogar, pessoal, fique à vontade. Se tiver algum ponto, algum aspecto para ser trabalhado, fique à vontade. Tudo bem?
Bem, pessoal, vamos voltar então para o nosso CPC, tá? Vamos, explicação ótima, muito obrigado, viu? Carla, o Pablo Rodrigo falou, estou entendendo, ótimo. Samara, ok. Sirob Christopher, ok. Se eu falei errado, peço venha. A aula ficará gravada? Sim, vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tranquilamente. A preocupação é porque tá boa a aula, Pablo? É isso mesmo? Quer rever a aula, memorizar mais? Bem, pessoal, vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Pessoal, existe um princípio que é o Iura Novit Cura. Iura Novit Curia. Iura Novit Curia. Se dizer que o tribunal sabe o direito, conhece o direito, tá? Vamos dentro do critério da legalidade. Para tanto, pessoal, eu queria que vocês consultassem o artigo 140 do CPC. Artigo 140 do CPC. Isso aqui tudo é preciso da legalidade. Veja que o juiz, ele julga sempre com equidade. Mas por equidade, só se a lei assim prefixar. Já vem um dispositivo, inclusive do CPC, que diz isso. Bem, o artigo 140, pessoal, do CPC diz o seguinte: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então, ele não pode se excluir de julgar arguindo que está confuso, está ambíguo, nada disso. O juiz, ele vai julgar em adstrita consonância com a lei e não pode argumentar com uma condição faltosa de não julgar. Então, veja, nessa prerrogativa, a priori, se entende que o juiz, ele pode julgar tudo, né? Ele pode julgar tudo. E não pode, pessoal, alegar, portanto, desconhecimento da lei. Nesse sentido, vamos para o parágrafo único do artigo 140. Veja, o juiz só decidirá por equidade, nos casos previstos em lei. Vimos pontualmente o artigo 6º da Lei do Juizado Especial Civil, onde o juiz julga por equidade. Ou seja, ele traz toda a percepção prática, experiência profissional dele, afastando o direito material e assim julgando. Tudo bem? Então, não é a regra do nosso sistema legal. Eu fico feliz de ter 19 likes, 19 pessoas assistindo minha aula. Fico muito feliz, muito obrigado. Espero manter esse nível para vocês sempre. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, vamos para o artigo 376. Artigo 376. Então, pessoal, o princípio do iura novit curia significa dizer que o tribunal conhece a lei. Então, não há uma demanda judicial, uma demanda para ser examinada pelo juiz, no cerne da tutela jurisdicional, que o juiz não conheça. Pelo menos em tese. Por que em tese? Vamos aqui ao artigo 376. O artigo 376, pessoal, eu já vi, inclusive, essa questão, eu vi pelo próprio YouTube uma prova oral e eu vi uma pergunta sendo feita pelo candidato. Eu achei sensacional. Olha só, pessoal, o que diz o artigo 376? Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 376 do CPC. Artigo 376 do CPC. Tudo bem? Olha o que diz o dispositivo, pessoal. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provaliar o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Rapaz, isso aqui é muito interessante. Se você parar para analisar, aqui está se reconhecendo uma fragilidade humana natural. Ninguém conhece tudo, gente. Ninguém conhece tudo. Então, pontualmente, em razão desse dispositivo, inclusive já vi um caso, e é normal ser aplicado, o juiz ele pode dizer que eu não conheço
a lei estadual, eu não conheço a lei municipal, eu não conheço a lei estrangeira. Ele pode muito bem trazer esse argumento. E com base no dispositivo do artigo 376. Evidentemente, os casos em que eu tive contato, o juiz não diz, eu não conheço a lei. Não. Ele diz categoricamente com base no dispositivo, pela falta da comprovação probatória. Olha só, do teor e da vigência de determinada lei indicada em direito, não vou conceder a liminar, não vou conceder o direito, porque desconheço o sistema jurídico pátrio, não foi devidamente comprovado nessa atmosfera. De uma forma elegante, sem buscar demonstrar fragilidade humana. Mas o dispositivo ele vem a trabalhar essa essencialidade do possível da fragilidade humana. É o artigo 376. Então o juiz ele pode muito bem dizer assim, cara, eu não conheço a lei estadual, me prova. Para isso, pessoal, o dispositivo é muito técnico. Não tem nada aqui no CPC que não seja técnico. Ele é muito técnico. Ele diz o seguinte, para que eu reconheça um direito estadual ou municipal, um direito estrangeiro ou consuetudinário, me prove. Me prove a sua existência e a vigência. Me prove o seu teor e vigência. Significa dizer, pessoal, que mesmo tendo internet, que mesmo tendo várias formas de acesso à comunicação e à informação, me prove. Professor, isso é absurdo. Teve um aluno, uma vez, isso é absurdo, como é que o juiz faz um concurso e vem me dizer, tá aqui, primeiro, se está na lei, está no mundo. Chama-se, nesse contexto, subsução do fato norma jurídica. Ex facto, orito juiz. Ex facto, orito juiz. Eu vou botar essas palavras em latim em maiúsculo para você ler melhor, tá bom? Ex facto, orito jus. Os fatos dão origem a direitos. No livro Lições Preliminares do Direito, do jurista já falecido, desde 2015, que é o Miguel Reale, o filho dele está vivo, né, que é o Miguel Reale Júnior. Inclusive, foi responsável um dos responsáveis pela petição do impeachment da nossa ex-presidente, a Dilma Rousseff. Um dos autores da petição. Então veja, pessoal. Segundo o autor Miguel Reale, não é em si o fato que dá origem ao direito em si, mas o direito ele se baseia em aspectos factuais. Veja, como é que eu vou me propor a fazer um contrato de compra e venda se não existe na realidade humana esse ânimo de contratar? Como é que eu vou pontualmente cobrar um tributo, sendo o tributo lá no artigo 3º do CTN, tributo, abre aspas, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa imprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído de lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Ponto fechado. Como é que eu vou cobrar um tributo se não existe fato gerador? E esse fato gerador tem que estar previamente tipificado em lei. Empresário, abre aspas, artigo 966 caput. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ponto fechado. Como é que eu vou considerar o cara como empresário se não existe empresário? Não existe na realidade humana uma atividade econômica organizada. Aliás, caiu uma vez na prova da OAB em direito empresarial que camelô é empresário. Camelô é empresário. Pode procurar aí, site da FGV, tal, projeto da FGV, tá lá uma questão. Camelô é empresário. Porque a banca interpretou que ali há uma atividade econômica organizada. Empregador. Considera-se, artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Ponto fechado. Como é que eu vou falar de empregador se não existe empregador, gente? Como é que a lei vai disciplinar uma coisa se não existe alguém
que por base na subordinação, na habitualidade, na onerosidade, na pessoalidade, na condição de pessoa física, estabelece os requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego. Como é que eu vou falar de empregador se não existe empregador? Então tem que ter, pessoal, uma relação factual. Voltando, portanto, ao artigo 376. Então veja, o magistrado, respondendo ao meu aluno lá de trás, que levantou a mão, meu querido, é o seguinte, é uma questão humana. Ele tem que saber, pessoal, as leis federais. Em especial, pessoal, as normas gerais. As normas que regem todo o sistema jurídico. Assim sendo, no que tange a competência legislativa concorrente, nós temos que ler, pessoal, o artigo, só que eu não vou debruçar, porque senão teria na aula constitucional. Artigo 24, 24 da Constituição. E lá no parágrafo único ele fala de normas gerais. Nós também teríamos que debruçar, pessoal, no artigo 22. Enfim, das competências legislativas. As competências legislativas elas vão trazer a sintonia de que as leis nacionais são imperativos para que o juiz entenda. O juiz ele faz o concurso cuja a tônica imperativa é as leis federais. Não que no edital, pessoal, ele não possa ser cobrado por uma lei estadual. Por exemplo, a própria lei de organização judiciária, pessoal, ela nasce uma prerrogativa para reger aquela região, aquele âmbito da jurisdição do Poder Judiciário. A própria lei de servidores públicos estaduais, o cara tem que saber mesmo. Mas não é o argumento fundamental para que a parte venha a não comprovar a existência do direito. É por isso que é muito comum, quando há uma demanda cuja a matéria de direito é municipal ou local, bem como regional ou estadual, o advogado junte a lei. Aliás, ele junta a lei estadual, municipal, até estrangeira, por causa desse dispositivo, gente, para ele não ter o problema do juiz arguir que não tem. Eu já vi isso em mandado de segurança. Eu já vi isso umas 2 vezes em mandado de segurança. Então você tem que juntar documentalmente, porque é uma excepcionalidade do princípio do iura novit curia. É uma excepcionalidade do artigo 140 do Código de Processo Civil Brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então vamos só colocar aqui o raciocínio em cadeia. Artigo 140, combinado com artigo 376 do CPC. Beleza, pessoal? Esse artigo aí é muito legal. Eu como professor, se eu fosse aplicar uma prova agora, eu botava para vocês estudar isso aí. Para vocês responderem. É um artigo bastante interessante e tem pressupostos seculares. Não é de agora. Tudo bem? Show de bola? Beleza? Pessoal, são 11h03. Tá. O coronavírus nos afastou, né? Agora a hora é tudo online. Mas foi por um bom propósito, né, esse afastamento social. Na realidade, não é um afastamento fraterno. Nós somos seres humanos, né? Foi um afastamento social, de convívio, intersubjetivo. Carla disse que está tudo ótimo. O pessoal está gostando da aula? Diga aí. Diga aí que vem mais informação. Vem mais. Como eu falei para vocês, todos os artigos do CPC a gente vai ler. Todos. Até os incisos e as linhas. Eu te falo por experiência de 10 anos ensinando aula. Então, se eu pudesse aplicar a prova agora, até dei um pulo na cadeira. Mas você ia passar, meu amigo. Você é fera. Você ia entender perfeitamente. Você é fera. Não tenha dúvida disso. Meus queridos e queridas. Para concluir todo esse raciocínio da primeira parte da nossa temática, nós temos que ler o artigo 10. Aí ele fecha todo o critério do princípio da legalidade na esfera processual. Tá? Bem, o artigo 10 do CPC diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então veja, dentro do crivo da legalidade, o magistrado não pode se furtar, pessoal,
de analisar, crivar-se dentro do imperativo da legalidade aquilo que foi formado na relação jurídica processual. Então, pessoal, aqui eu fecho, portanto, uma parte do nosso estudo. Bem, nesse sentido e consequência, em sala de aula falamos do princípio dialético, do princípio lógico e, subsequentemente, iremos oportunamente falar do princípio político. Então, tudo certo, show, tudo certo. Obrigado, pessoal. Tá tudo legal, muito bom. Fico feliz. Estou aqui para servi-los. Bem, feito isso, pessoal, agora nós vamos... quero que vocês peguem aí o material de vocês, a apostila. Quero que vocês consultem a apostila de vocês, tá? Eu quero que vocês vão para a página número 2 do slide número 4. Eu quero que vocês vão para a página número 2 do slide número 4. Certinho? Então, pessoal, para a gente, antes de ler o artigo 16 do CPC, eu quero que vocês venham comigo à página número 2 do slide número 4. Na página 2 do slide número 4 tem o seguinte: tutela jurisdicional, correto? Tutela jurisdicional. Aí vem assim duas ramificações: jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Tudo bem? Então lá você vai ter a seguinte informação: jurisdição contenciosa está ligada ao que, gente? A composição da lide, a composição do litígio. Na jurisdição voluntária, nós temos a atividade judicial de administração pública por parte do judiciário em que visa tutelar o que, gente? Direito privado. É uma atividade judicial de administração pública de direito privado. Situações de interdição, emancipação. Situações em que envolve, inclusive, gente, a homologação de contratos. São crivos do âmbito da tutela jurisdicional. E aí, pessoal, subsequentemente, eu gostaria que vocês lessem comigo a página 4 do slide número 7. Fomos aqui na página 4, slide número 7. Página 4, slide número 7. Acharam aí, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Na página 4 do slide número 7 tem a seguinte, gente. Fase postulatória. Fase do procedimento comum. Compreende o que, gente? A fase postulatória, a fase de saneamento, vou repetir. A fase do procedimento comum vai compreender, gente, a fase postulatória, a fase de saneamento, a fase instrutória ou probatória e a fase decisória. Vou repetir. A fase do procedimento comum compreende a fase postulatória, a fase de saneamento, a fase instrutória e a fase decisória. Então, pessoal, na fase postulatória, nós temos o quê? O início do processo. Quando o autor protocola a peça vestibular, a petição inicial ou a exordial, e aí, subsequentemente, pessoal, vai desaguar na formação da relação jurídica processual com a citação válida do réu. E aí não podemos esquecer nunca, pessoal, a relação dos artigos 312, 218, 240, combinado com o artigo 2º do CPC. Esse raciocínio tu tem que ter em mente. Esse raciocínio tu tem que ter em mente. Não pode se furtar desse raciocínio. Tudo bem? Dando seguimento, pessoal, à nossa apostila, lá na página número 5, slide 9, página 5, slide 9, vou até colocar aqui, slide 9. Nós temos o artigo 318 destacado por nós aqui. Diz o seguinte, gente: aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Então, qual é a regra, portanto, dentro de sistemática de cognicidade? O procedimento comum. Então, pessoal, feito isso, vamos lá para o início. Vamos lá para o início. Vimos há pouco o que é lide, certo? Lide, segundo Canelucci, conflito de interesses qualificados por uma pretensão
resistida. Subsequentemente, nós vimos o que é um processo judicial, que é o instrumento da jurisdição e garantia constitucional inafastável, em que o Estado coloca à disposição dos jurisdicionados para que haja justa solução da lide, né? E, subsequentemente, há o conceito de forma. Forma, pessoal, é o procedimento, ou seja, condiz com a forma em que se exterioriza e se desenvolve o processo judicial. Repito, condiz com a forma em que se exterioriza e se desenvolve o processo judicial. Então, vamos fazer a reflexão da estrada e do carro sendo conduzido nessa estrada. Nessa referência, nós temos o que, pessoal? Nós temos a estrada, que é o procedimento, o carro, que é o processo, e o juiz, que é o motorista dele. Então, veja, quem vai conduzir os passageiros, autor e réu, indicando aonde que o autor vai ficar e o réu vai ficar, é quem? O juiz. Então, quem manda na direção é quem? O juiz. Só que ele manda porque as partes assim consendem, porque assim necessitam de alguém para que seja a bengala para dizer a quem compete o direito. É isso que é a ideia. Então veja que o processo é o conteúdo. O processo é sempre o conteúdo. E como conteúdo, ele vai ser formado por uma série de atos judiciais, dotados de relação de similitude e sucessão lógica. Por exemplo, eu não posso ter, pessoal, eu não posso ter, pessoal, um processo em que a petição inicial ela vem depois da contestação. Porque aí está quebrando uma regra de sucessão lógica. A sucessão lógica é o que, gente? A petição inicial, subsequentemente, pessoal, a citação válida. Se for o caso, ocorrer a mediação-conciliação, subsequentemente, não ocorrendo a contestação, vai desaguando a dilação probatória, chegando na sentença. Chegando à sentença, havendo a sucumbência, uma das partes não concordam, recurso de apelação, vai para o tribunal. Enfim, existe, portanto, uma relação em cadeia, uma sucessão lógica jurídica. Inicial, subsequentemente, vai ver o que, gente? Vai haver a citação válida e aí vai desaguando, desenvolvendo-se e migrando para outras atmosferas de índole, portanto, instrumental. Então, inicial, contestação, sentença, apelação e aí vai até o final. O final, portanto, pessoal, é a extinção do processo. É a extinção do processo. E essa extinção vai sempre desaguar em quem? Uma extinção sem resolução de mérito ou uma extinção com resolução de mérito. Tudo bem, pessoal? Então, nesse sentido, o processo, pessoal, o processo é sempre o conteúdo. O processo é o conteúdo. E o procedimento é a forma como esse conteúdo vai ser desenvolvido, portanto, o seu desenrolar. É por isso que muitos autores preferem a expressão rito processual ou procedimento judicial, tá? Para sintetizar a forma como o processo caminha. Então, lide processo e procedimento, eu dou bastante série três termos, três institutos que têm significâncias próprias, eles são intercomunicantes. São intercomunicantes. Tudo bem? Pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, eu peço para vocês migrarem para a página número 6 do slide número 12. A página 6 do slide número 12. A página 6 do slide número 12. A página 6 do slide número 12. Pessoal, no slide 6, na página 6 do slide número 12, nós temos um desenho bem simples, mas ele também traz uma reflexão bem profunda. Porque, olha só, nós temos uma esfera em vermelho com o algarismo romano 1. Do outro lado, temos uma esfera vermelha com o algarismo número 2. Aqui diz o seguinte, pessoal, que na esfera 1 nós temos o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Condizente, portanto, gente, com a parte inicial. Subsequentemente, pessoal, nós temos uma outra parte, que é a fase recursal.
Ou seja, são sistemáticas completamente diferentes. E dentro da sistemática do procedimento de conhecimento, também deságua a mesma percepção na jurisdição voluntária. Pessoal, dentro da jurisdição voluntária, eu quero que vocês vão para a página número 8 do slide número 16. A página número 8 do slide número 16. Pessoal, chegaram aí? Na página número 8, no slide número 16, nós temos aqui, pessoal, a tutela que envolve o procedimento de jurisdição voluntária. Veja, pessoal, que nós temos um monte de situações tipificadas aqui que vão envolver, pessoal, o procedimento inominado, né? Por assim dizer. Olha só, procedimento de jurisdição voluntária. Nós temos a emancipação, subrogação, alienação, arrendamento e oneração de bens de crianças ou adolescentes órfãos e intérditos. Nós temos alienação de quinhão em coisa comum. Enfim, nós temos um monte aqui de situações aqui, pessoal, que envolve a jurisdição voluntária. Na mesma essência, pessoal, nós temos aqui nos procedimentos especiais típicos e ou nominados também uma série de procedimentos que envolvem a jurisdição voluntária. O que dá a entender, pessoal, para esses dois quadros é o seguinte: é que na jurisdição voluntária, no que tange a sua subespécie comum, atípica ou inominada, são situações pessoais que estão aqui debruçadas nos artigos 709 a 725 do CPC. Ou seja, existe um conjunto de artigos que vão tratar desses procedimentos atípicos ou inominados. Agora, existem vários procedimentos espalhados de forma clara, da própria tipografia do CPC, indicando serem procedimentos de jurisdição voluntária. Por exemplo, a notificação da interpelação é um procedimento típico ou nominado de jurisdição voluntária. Isso aqui, pessoal, não é matéria para agora. Isso é matéria para o último semestre de vocês. Então não se preocupe de estarem se aprofundando com isso, tá bom? Vamos seguir em frente. Isso aqui também não se preocupe com a página 10 do slide número 20. É só uma ilustração daquilo que vocês vão futuramente enfrentar. Vamos descendo aqui, nosso slide. Ó, aquela parte de integração da lei e equidade, nós já batemos de frente, já enfrentamos. O artigo 140 também. Vamos descendo aí, artigo 376, Iura Nova Ticúria. Bastante coisa nós trabalhamos hoje. Descendo aqui, julgamento com equidade. Olha aqui, ó, nós também trabalhamos sempre secundo legis. Tá? O juiz não pode se furtar de aplicar a lei. Descendo, Bem, pessoal, chegou na parte final da nossa aula, que é a página 28 do slide número 25. A página 28 do slide 25. É a parte derradeira e final que eu considero satisfatória a aula, viu? Nós chegamos aqui aonde queria chegar. E aí, subsequentemente, nós vamos debruçar com outros aspectos do processo civil brasileiro na próxima aula, na próxima sexta-feira. Bem, pessoal, feito tais considerações, vamos aqui para a página 28, slide 55, e dou por encerrada a aula depois dessa explicação. Fica de olho nesse slide aí, porque ele traz bastante informações congruentes. No slide, pessoal, veja só, no seu canto direito, tem assim, tem a letra A, que simboliza o autor, tem a letra J, que simboliza o juiz, e tem a letra R, que simboliza o réu. Veja que a formação do processo, pessoal, autor-juiz, ocorre com o que, gente? Com o protocolo da petição inicial. Vimos ainda há pouco a leitura do artigo 312 do CPC. Subsequentemente, pessoal, nós temos uma relação que vai ser formada pela citação, mandato citatório, com o réu. Só que ela só se concretiza efetivamente com a citação válida, que é, portanto, pessoal, o estabelecimento do triângulo processual. Então, o autor-juiz, através da petição inicial devidamente protocolada, juiz e réu com o autor de quebra,
com a citação válida. Então o juiz ele encaminha para o réu, pessoal, a citação. Nesse sentido, ele realiza não uma sentença e nem uma decisão interlocutória. Ele realiza, pessoal, um despacho citatório. O despacho citatório, pessoal, é o viés, o veículo, portanto, que o juiz vai chamar, comunicando-se, pronunciando-se, mas comunicando-se com o réu para que ele se faça presente no processo. Então, vocês estão agora começando o curso de Direito, não vão achar que por meio da citação significa dizer que você já é acusado, aliás, acusado você está sendo, mas que você já tem a culpa lá consagrada. Não, você foi só chamado para se defender num objeto que vai envolver o contraditório e ampla defesa, que vai ser tema da próxima aula. Mas já não acabou. Veja, pessoal, que nesse contexto, entre A e B, coloquei no canto esquerdo aqui, ó, formação do processo, citação válida, A e B, tem que haver uma decisão judicial. E essa decisão judicial, pessoal, pode existir, que é, por exemplo, a tutela provisória. A tutela provisória. Então, vou repetir. A relação autor-juiz, protocolo extrajudicial. Entre juiz e réu, citação. Quando for válida, forma o triângulo que está no canto direito. Agora, pessoal, entre o momento A, que é a formação do processo, e o momento B, que é o réu receber a citação, pode haver entre esse tempo, pessoal, uma decisão judicial. Pode haver entre esse tempo uma decisão judicial. Nesse meio tempo, pode haver uma decisão judicial. Ou seja, sequer o réu recebeu a citação. Sequer o réu recebeu o mandado de citação. Sequer o réu, portanto, ingressou na relação jurídica processual. Pode haver, portanto, uma decisão judicial. E aí nós vamos nos remeter novamente ao artigo 9º do CPC. No artigo 9º do CPC diz o seguinte: não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É a consagração do contraditório. Só que o contraditório ele pode ser diferido. O contraditório ele pode ser diferido. O que é esse contraditório diferido? É um contraditório, pessoal, que não segue, voltando para o slide, toda essa relação jurídica angular, AJR. Ou seja, só pode haver, portanto, decisão judicial depois que o réu tem a sua participação na relação processual. Pode haver uma decisão judicial, pessoal, sem que haja o réu presente, no início do processo. É chamado de inaudita altera parte. Inaudita altera parte. Nesse sentido, pessoal, eu vou ler para vocês o artigo 300. Artigo 300 do CPC. E aí eu ponho por encerrada a aula. Artigo 300 do CPC. Bem, encerrando nossa aula, olha só. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de dois pressupostos básicos para a concessão da tutela de urgência. Só que eu quero deixar bem claro para vocês que existe uma cisania quanto à presença ou não do fumus boni iuris e do periculo in mora. Mas até lá, pessoal, são outros capítulos, são outros trajetórios. Pessoal, antes de eu encerrar a nossa aula, eu queria uma palavrinha rápida. Eu sei que já saíram dois já. Rapidinho, não vou me delongar muito. Vai haver chamada? Não, não tem como. Eu recebi a comunicação da instituição que agora, a partir de agora, as aulas elas vão ser feitas por gravações e eu posso me valer de outro procedimento, por exemplo, YouTube, para a gente poder fazer nossas videoaulas, tá? Então, nesse sentido, como é que você mata a sua presença? Você acessa o sistema normal e em seguida você vai para o YouTube. Você acessa o sistema e aí vai computar aí a tua carga horária, tá bom? Não se preocupe de estar acessando lá a videoaula do sistema.
façam o login normal da plataforma e vocês vão vir imediatamente para o YouTube, tá bom? Façam assim, vai dar tudo certo. Ok? Nesse sentido. Eu queria falar um outro recado, mas quanto a isso, tá tudo bem? Alguma dúvida aos demais? Se não tiver, eu vou falar o recado que eu ia deixar para vocês. Tudo bem? Então tá, pessoal. Bem, antes de mais nada, pessoal, eu queria agradecer a Deus por tudo da minha vida. Agradeço muito a Deus, agradeço minha família. E aí, meus amigos, uma pessoa fera na minha vida, que é minha esposa. Ela que ajeitou isso aqui pra mim. Quero deixar isso bem registrado. Pessoa muito minha amiga, pessoa que eu amo muito. E me permitiu todo esse procedimento, que realmente o sistema caiu. E aí a gente teve que vir pra cá. Então deu tudo certo, graças a Deus. Mas um recado de ordem humana fraterna que eu quero dividir com vocês é a questão que nós estamos permeando aí do coronavírus. Pessoal, aí fica um diálogo de informações que o corona mata ou não mata. Eu vi até um comentário, eu evito de ver isso aí, eu gosto de ler jornal, que se o coronavírus fosse tão maléfico, os mendigos estavam tudo mortos. Gente, me desculpa a franqueza, mas quem trouxe o corona para o Brasil foi rico. Foi rico que trouxe o coronavírus. Porque pobre não vai para Itália, pobre não vai para China. Quem é rico que vê com os problemas para cá. Hoje ser pobre é um lucro. É um lucro. Porque quem trouxe, gente, é quem teve a passagem aérea de ir para lá. Eu tô com uma situação pontual de... eu vejo assim uma certa nervosismo, né, com as pessoas com esse negócio de corona. Pessoal, tudo tem o seu momento. Tudo tem seu momento. Hoje é o nosso momento de reflexão e de preservação da educação. Vários lugares do país, cara, estão ainda dando aula desse modelo que a gente está fazendo aqui. Então isso aqui não é novidade para o ensino. Várias faculdades estão fazendo nesse sentido. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, é que tenham calma, tenham resiliência, é algo temporário e vai dar tudo certo. Tá? E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Deus sempre realiza sonhos. Eu muito obrigado a todos vocês. Mantenham, vocês são jovens, mantenham a tranquilidade, a serenidade, porque isso é uma maturidade espiritual de cada um. Ok? Não estou aqui para julgar quem está de uma banda certa ou errado. Eu só sei que perante fatos não há argumentos. Fato é fato. Fato é uma inexorável humana. Eu não tenho argumento para fatos. Fato é que realmente existe o corona, gente. E nós devemos ter cuidado com isso. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Essa videoaula aqui vai ser, pessoal, lançada lá no sistema. Ok? Ela vai ser salva tranquilamente. Eu tenho um programa próprio para isso. Tá? Fiquem em paz e até a próxima. Bom final de semana a todos, para vocês também. Obrigado, professor. Tchau, professor. É verdade. Beleza, tchau. Então é isso. Um grande abraço e até mais.